Obrigado, professor Val. Gente, é um prazer estar aqui, né? Eu, na verdade, estou me sentindo até meio fiote, né? Diante dessas autoridades todas aí. Hoje eu vou falar um pouquinho do CT Vacinas, que é um dos centros de tecnologia, né? Junto com o CT Nano, que está abrigado aqui no BHTech. E vai ser igual um crash course de quem vai fazer Enem, né? Vamos sair da física para a biologia agora. Mas, na verdade, vocês vão ver... Onde que é o vermelhinho aqui, né? E que, na verdade, existe muita transdisciplinaridade, né? Muitas das coisas que eu vou falar aqui, né, foi muito pertinente, o professor Marcos ter falado antes, porque existe realmente uma interação bastante importante entre esses dois CTs, e algumas das coisas que eu vou mostrar hoje aqui envolve parte dessas tecnologias de nanoestrutura que a gente acabou de ouvir. Então, rapidamente, né, o CT Vacinas é um centro de tecnologia em vacinas, né, e a gente tem um foco muito voltado para o desenvolvimento de vacina, imunobiológico e kit diagnóstico. Tá? Rapidamente aqui, né, só para apresentar a importância de vacina, quando a gente fala em vacina, normalmente a gente não para refletir o que vacina significa na história da humanidade, para o bem-estar da gente, né? Mas, descontados alguns vamos dizer assim, dos pontos importantes, das descobertas de biologia que a gente tem por aí, né, o desenvolvimento, né, das vacinas, eles representam, né, um marco extremamente importante para o bem-estar, para a vida da gente, né? Para vocês terem uma ideia, alguns números, né, talvez só a água tratada e o desenvolvimento de antibióticos, do ponto de vista médico, tenham chegado ao mesmo ponto, em termos de impacto para a humanidade, que o desenvolvimento de vacinas chegou. Né, alguns números interessantes, né, esse aqui é o número de mortes anuais evitadas por causa do uso de vacinação. Em termos de economia também, né, para cada dólar que a gente tem investido em imunização, a gente economiza mais ou menos 10 dólares, que seriam utilizados, por exemplo, com despesas em saúde, né, e despesas acessórias, como, por exemplo, quando a pessoa está doente e não vai trabalhar. Tá? Então, isso representa que se a pessoa está imunizada e não fica doente, isso também representa uma economia que é dada por causa da existência dessas vacinas. A gente normalmente não pensa muito nessas coisas. Só que as vacinas hoje elas não andam sozinhas quando a gente pensa numa estrutura de saúde pública ou privada. Tá? Existe um tripé, que é vacinação, que é imunização, profilaxia, né, que está mostrado isso aqui. Isso aqui, na verdade, é um modelo de um dos produtos que a gente desenvolve dentro do CT Vacinas, mas ele mostra direitinho como que funciona esse tripé para a saúde pública e privada, que é a profilaxia, tá? Mas a profilaxia ela deve vir acompanhada de um diagnóstico, seja o diagnóstico anterior à profilaxia ou após a profilaxia, né? E se a pessoa não foi protegida, ela tem que ser tratada, né? O animal, no caso. Então, esses três elementos aqui, eles compõem o tripé, né, da saúde pública e privada. Profilaxia, vacina, né, diagnóstico e o tratamento. Bom, dito isso, né, é interessante, o professor Evaldo falou, né, que o ICB, lá na UFMG, ele é um dos melhores ICBs do país, né, e ele tem algumas características interessantes. Ele é o instituto que mais produz patente dentro da UFMG, em termos de depósito. Tá? Mas ele é do instituto dos que menos transforma essas patentes em produtos que vão chegar ao consumidor final. Existe um gap, existe um buraco enorme entre aquilo que a gente faz na bancada, academicamente, e aquilo que chega efetivamente no mercado. Esse é um dos pontos, uma das missões centrais do CT Vacina, que é pegar, né, esse produto que está sendo depositado, essa ideia que foi depositada, que foi gerada, e fazer essa ponte. Né? Porque o pesquisador, muitas vezes, eu provei o conceito, mas eu não sei o que fazer desse ponto para frente. Né? Como é que eu vou prototipar isso? Uma das principais missões do CT Vacinas é pegar esse produto, prototipá-lo, transformá-lo num produto ou numa condição que ele possa ser, então, transferido, né, seja para o mercado, seja para a indústria farmacêutica, por exemplo. Né? Então, esse é um modelo conceitual que o CT Vacinas trabalha, que é transformar essas ideias em produtos que possam alcançar, né, o consumidor final, né, que somos nós. Rapidamente também, eu vou passar até as animações todas aqui para não atrasar. Esse é o histórico do CT Vacinas, ele é muito semelhante ao CT Nanotubos, né, porque ele é baseado nos mesmos marcos, vamos dizer assim, os grandes marcos. Né, ele começa com a criação da rede Biomoléculas, né, com apoio da FAPEMIG em 2002. Ao mesmo tempo, depois eu vou voltar a falar da vacina Leishitec, porque ela é um marco para o CT Vacinas, que ela é uma vacina que foi desenvolvida por pesquisadores que hoje são pesquisadores do CT Vacinas e que alcançou o mercado, né, e é uma vacina de muito sucesso.
e até hoje ela está dentro do portfólio que a CT Vacinas trabalha. Né? Depois a gente tem o Instituto do Milênio, que evoluiu para Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, no caso de vacinas também, com apoio de vários parceiros, até que em 2012 né, foi aprovada a criação do CT Vacinas, em 2015 iniciou-se o processo de instalação, e em 2016 o CT Vacinas, com a ajuda de todos esses parceiros, ele foi inaugurado né, aqui no centro, né, aqui no BHTEC, aqui no 2º andar. Então, um rápido histórico. O que a gente faz lá? Né, basicamente, esses são né, os elementos que fazem parte do nosso portfólio, né, geração e transmissão de conhecimento, de uma forma geral, né, aplicada à tecnologia de vacinas e diagnóstico, obviamente, né, produção de ensino biológico para pesquisa. Então, por exemplo, alguém precisa de uma proteína recombinante, de um ácido nucleico recombinante, a gente tem a capacidade de produzir para entregar sob demanda. Prototipagem de kits de diagnóstico, ensaios pré-clínicos de vacinas, ensaios clínicos de fase 1 e 2 em seres humanos e treinamento de pessoal. Hoje, né, a gente só não tem instalado e funcional, né, todas essas atividades que agora eu apaguei, essa daqui, elas estão implementadas e funcionam, né, a gente só não tem a estrutura para fazer realmente os testes clínicos de fase 1 e 2, que são, né, vamos dizer assim, circunstâncias bem mais específicas que a gente ainda está trabalhando para ter. Né? A equipe envolvida, obviamente, isso aqui é só a equipe gestora, né, a coordenação é da professora Santuza Teixeira, que não pôde estar aqui hoje, ela me incumbiu de estar aqui, além né, de mim, professor Ricardo Gazinelli, a doutora Jaqueline Junqueira, Caroline Junqueira, da Fiocruz, e a doutora Ana Paula Fernandes, também da UFMG. Bom, mas rapidamente agora que eu fiz essa introdução mais formal, né, vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo em termos de trabalho mesmo, o que a gente trabalha na bancada, o que a gente está gerando em termos de conhecimento e produto dentro do CT Vacinas. Né? A gente tem algumas plataformas tecnológicas que a gente utiliza atualmente e tenta melhorar. Né? É interessante a tecnologia de DNA recombinante, que tem 40 anos. Né? A tecnologia de DNA recombinante ela tem 40 anos, produção de proteína recombinante não é nada novo. Mas é interessante como é uma tecnologia que a gente não engloba, vamos dizer assim, na utilização, por exemplo, no Brasil e mesmo no exterior. Então, por exemplo, a Leishitec, que é uma vacina para leishmaniose canina, que é uma vacina que foi gerada por pesquisadores né, que hoje fazem parte do CT Vacinas, foi a primeira vacina constituída por proteína recombinante a ser utilizada por uso veterinário no Brasil. Não havia vacinas recombinantes sendo produzidas antes. E mesmo fora do Brasil, muitas das vacinas que a gente importa, elas são vacinas que não são constituídas por proteínas recombinantes. O que são proteínas recombinantes? Proteína que você, por engenharia genética, bota isso dentro de uma bactéria, num plasmídio, faz a bactéria produzir aquela proteína para você e você purifica aquilo. Tá? A maior parte das vacinas que não são com essa tecnologia, elas são extratos. A gente brinca que é gororoba, você pega o vírus, a bactéria, bate no liquidificador e usa aquilo como vacina. Tá? Obviamente que a vacina constituída por proteína recombinante, ela tem um valor agregado muito mais intenso, muito mais elevado, ele é muito mais rastreável, né? Ela tem aplicabilidades muito mais específicas, com um número menor de efeitos colaterais. Né? A nanotecnologia, que eu vou falar mais rapidamente também, mais à frente um pouquinho, né, onde a gente trabalha com nanotubos de carbono e outras nanoestruturas para o desenvolvimento de vacinas e diagnóstico. Né? E eu vou falar esses três juntos aqui, que é uma plataforma que a gente está desenvolvendo, que é uma plataforma de edição gênica, edição genética, manipulação de genoma para a medicina individual, para a medicina molecular, que é uma coisa que a gente está implementando, né, que ela é bastante, vamos dizer assim, futurologista, mas é uma realidade que está se aproximando muito do concreto, né, no futuro aí. Isso aqui eu não espero que vocês consigam ver, na verdade eu coloquei só para ver que essas plataformas elas estão distribuídas dentro de um plano temporal, né, então a gente tem algumas que já são realidades, que são os kits, por exemplo, constituídos de proteína recombinante, que a gente já produz e prototipa hoje aqui, né, no CT Vacinas, e aqueles que ainda vão ser absorvidos, e a gente espera dominar essas tecnologias num tempo aí que varia entre 1 até 10 anos. Tá? Não vou entrar em detalhes, né, para não perder muito tempo, para não ficar tentando ler, que nem eu estou conseguindo ler aqui.
Bom, essas são algumas das doenças, tá, que a gente trabalha, né, a gente não trabalha com a doença, mas trabalha com soluções vacinais e diagnósticas para essas diferentes doenças. Também não vou falar de todas, porque senão a gente ia ficar aqui, eu tenho cacuete de professor, né, então, se me dá um microfone para tomar é difícil. Então, eu selecionei duas aqui circunstanciais, poderia ter selecionado qualquer uma dessas outras. Tá? Circunstancial por quê? Dengue, porque eu trabalho com dengue, é a minha área de especialidade. Se tivesse aqui a professora Santus, ela ia falar com certeza de doença de Chagas. Tá? Então ela serve bem como um exemplo. Tá? E leishmaniose, porque ela é um marco para o nosso CT Vacinas por causa da Leishtec. Tá? A dengue, né, a importância. Por que a gente fala de dengue? Né? A gente sabe que tem uma vacina para dengue no mercado, só que vocês devem ter acompanhado o bafafá que foi aí, que a Anvisa voltou atrás, falou que não é bem assim, né? Peronomútil, a vacina não está tão boa, de fato, né? Saiu muita coisa na mídia. A própria OMS falou que, gente, vamos usar com cuidado, a vacina não é lá, né, a solução para todos os problemas. Então, a vacina para dengue voltou para a pauta, né? E a gente trabalha com algumas soluções tecnológicas de futuro muito interessantes, né, fora da caixinha. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente trabalhou dentro do contexto do CT Vacinas na produção de um vírus, que não tem nada a ver com o vírus da dengue, mas ele tem dentro dele um gene que codifica uma proteína da dengue. Esse vírus não faz mal, eu uso ele como vacina. Então, para não ter que usar o vírus da dengue, nem atenuado, nem nada, porque tem vários fatores de risco associados ao uso de vírus atenuado. Então, é uma outra plataforma, é usar um vírus inócuo para produzir no indivíduo vacinado uma proteína de dengue. Então, essa é uma das estratégias que a gente trabalha. Não vai perder muito tempo mostrando pontinho, triangulinho, não. É só acredita em mim que está funcionando. Aqui tem anticorpo sendo produzido, o camundongo, depois que ele toma vacina, ele tem 70% de proteção. Então, uns dados assim interessantes. Tá? Eu estou mais interessado em mostrar para vocês as tecnologias, né? E os resultados vocês vão ter que acreditar que eles estão relativamente bons. Tem uma vacina que a gente desenvolveu em colaboração com o pessoal do CT Nano, né? Estava tomando café uma tarde com o Soari Correia, e ele falou, não, vamos usar, né, nanotubo de carbono para fazer uma vacina. Eu falei, você está doido? Como que faz isso? Aí ele me levou para conversar com o Luiz Orlando, papo vai, papo vem, e a gente desenvolveu um produto, né? Claro, não foi de um dia para o outro, né? Custou aí um mestrado, um doutorado, mas coisa simples, né? Um mestrado, doutorado. E aí a ideia, a gente pega o nanotubo de carbono e na superfície dele, através de uma série de processos químicos, a gente cola proteínas do vírus da dengue. Tá? Qual que é a vantagem? Por quê? Essa ideia é totalmente aleatória? Não, o nanotubo ele tem uma propriedade biológica interessante, que ele penetra ativamente dentro de uma célula, ele não precisa ser fagocitado. Tá? Então, ele chega dentro do indivíduo que é vacinado e entra direto dentro da célula. Isso gera uma série de propriedades imunes muito diferentes das vacinas normais, vamos dizer assim, não mais clássicas, né, que precisam ser fagocitadas e tal. Tem uma série de processos intermediários. O nanotubo não, ele entra direto lá dentro, ele entrega diretamente uma proteína do vírus da dengue dentro da célula do indivíduo vacinado. O resultado, olha lá, o camundongo, né, nosso camundongo, 80% de proteção. Então essa é mais uma das estratégias. Outra estratégia ainda usando nanoestrutura, porque a gente teve, quando a gente tentou publicar, o pessoal criticava, esse troço é tóxico, não, porque tem muito, né, as pessoas não conhecem o que é novo, né, e você tem muita barreira, né, então a gente teve muito problema para convencer os referis de que uma vacina baseada em nanotubo não é tóxica, tá? Até mostrando que o camundongo não sofria de toxicidade. Então a gente pensou, vamos pensar numa coisa mais inócua, ouro, né, o pessoal na China se usa ouro há 5.000 anos com função médica, né, então vamos fazer com ouro. Então a gente pegou uns nanobastões de ouro, são bastõezinhos de ouro, e faz igual um brigadeiro. Então, tem um bastãozinho e a gente cobre de proteína de dengue na superfície. Tá? E aí a gente usa isso como vacina. Isso aumenta, prolonga a vida da proteína dentro do indivíduo vacinado, protege a proteína, então a vacina, de novo, ela é mais forte, ela é mais robusta, precisa de menos doses para atingir padrões de produção de anticorpo, que é a linha vermelha aqui, mais do que a proteína sozinha. E aqui nesses dados de cá, a gente só mostra que o indivíduo que é vacinado, esses aqui são sintomas de dengue. Então, na proteína pura ou no próprio nanobastão puro, você tem sintoma de dengue, quando você usa a vacina, você não tem. Aqui é a mesma coisa. Aqui é plaqueta. Plaqueta quase normal no indivíduo vacinado, né? E plaqueta, obrigado. E plaquetas, né, decrescentes aqui quando o indivíduo não é vacinado com a vacina tradicional. Tá? Então, são algumas dessas inovações que a gente está trabalhando dentro do CT Vacinas. Né? Se vai virar realidade, não sei.
né? Mas a gente está pelejando. Uma outra coisa que a gente faz, também usando nanoestrutura, é na parte de diagnóstico. Por quê? Porque a gente descobriu também que quando você tem um bastãozinho de ouro com a proteína de dengue colada aqui, se vier um anticorpo e se ligar na proteína aqui, né, isso induz uma série de alterações elétricas na superfície do nanobastão, e a gente consegue detectar isso. Então, isso é um sensor. Então, a gente olha aqui, por exemplo, ó, quando você bota essa estrutura na presença de um soro de um indivíduo que teve dengue, a gente consegue medir essas alterações elétricas na superfície do nanobastão, e você tem aqui, essa linha rosa aqui, é o tanto que alterou depois que o anticorpo ligou. Então, esse gráfico é só para mostrar que a gente consegue detectar essa ligação. E quando você faz isso com um soro, por exemplo, de um indivíduo com Zika, ou de um soro com um indivíduo de febre amarela, você não tem esse mesmo deslocamento na linha. Isso é um sensor fantástico, por quê? Porque hoje, sorologicamente, a gente não separa febre amarela, e febre amarela até consegue, mas Zika de dengue não separa, é um problema, um pesadelo. Não consegue sorologicamente falar se uma pessoa teve Zika ou dengue, porque eles se cruzam. Tá? Então, são soluções que a gente vem trabalhando. A leishmaniose, como eu falei, é um ícone para nós, né, a vacina para leishmaniose, porque ela representa um case de sucesso do CT Vacinas. A professora Ana Paula Fernandes e o professor Ricardo Gazinelli começaram a desenvolver essa vacina produzida com proteína recombinante em 2002. Né, ela foi transferida com sucesso para a Ertap-Kaller, Ertap na época, né, em 2008, né, a Ertap foi uma financiadora desse projeto, e hoje ela é a vacina líder no mercado brasileiro, já sendo exportada para outros países. Tá? Aliás, hoje são 2 vacinas só que estão liberadas no mercado. Até pouco tempo atrás era só a Listec que estava liberada, as outras não podiam nem ser mais utilizadas porque elas não entregavam, né, o resultado adequado, e a Listec hoje ainda é, né, a líder no mercado brasileiro nesse aspecto. Também foi transformada essa mesma tecnologia de proteína recombinante que foi usada para fazer a Listec, ela está sendo usada para fazer diagnóstico para leishmaniose canina e humana, tá? Tanto na fase antes da doença, como depois da doença, para controlar a evolução da doença. Então, a leishmaniose também é um exemplo icônico para a gente lá no CT Vacinas. Obviamente, a gente trabalha com muitas outras coisas, esses são alguns dos resultados acadêmicos que a gente tem no CT Vacinas, né? Claro que não foram produzidos dentro do CT Vacinas, mas pela equipe do CT Vacinas, né? Inclusive no contexto universitário. Hoje são 45 pedidos de patente que os 5 gestores científicos do CT Vacinas possuem em conjunto, né? Muitos artigos publicados em revistas bastante importantes. Então, tem a gente aqui patente dentro da dengue, aqueles processos que eu mostrei para vocês estão todos submetidos à patente, né? Leishmaniose também, uma série de processos, entre as outras doenças que a gente trabalha dentro do CT Vacinas. A gente, dentro do CT Vacinas, né, que eu estou mostrando esses resultados, já tem 3 produtos licenciados por pesquisadores associados ao CT Vacina, né, que é a própria Listec, um sistema de diagnóstico para toxoplasmose e um gel para tratamento tópico da leishmaniose cutânea, tá, em diferentes parceiros. Né, e a gente tem uma spin-off gerada, que é a Detecta, que é a empresa que é spin-off do CT Vacinas, uma empresa para desenvolvimento também de sistemas de diagnóstico e de vacinas, que então essa primeira, ela foi apoiada recentemente pela Fundepar, e ela também está aqui no parque, a gente aluga parte da infraestrutura do CT Vacinas para fazer prototipagem e outras coisas. O desafio agora é chegar no ponto onde o pessoal do CT Nano chegou, né, que é com a construção do prédio do CT Vacinas, né, que o projeto está pronto, né, e o problema está aqui, ó. Né, como conseguir esse recurso, mas a gente tem colegas, né, exemplos de sucesso para seguir as trilhas, né, o caminhozinho das pedras. Então era isso. Né? Pois é, eu vou pegar lá o protocolo para ver como é que chega lá. Né? Mas então é isso, gente. Muito obrigado. Tá? E no final a gente conversa. Muito bom. Obrigado.